O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, aqui do Santuário do Pai das Misericórdias. Nós temos escutado nesses dias o livro da criação. O Senhor que fez todas as coisas e viu que tudo era bom. E na liturgia de hoje, a leitura continua a falar que o Senhor Ele havia criado o céu e a terra, e nesse segundo relato da criação, fala que não havia ainda criado o homem, não havia ainda formado o homem. Mas a leitura discorre dizendo que criou o homem. Então, a princípio diz, que criou o céu e a terra, não havia ainda arbusto no campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva tinha brotado, porque Deus não havia ainda feito chover sobre a terra. E aqui esse detalhe: nem existia homem para cultivar o solo. O homem era para quê? Para cultivar o solo, cuidar da terra, cuidar do bem criado. Aí sim, depois no decorrer da leitura vai dizer que Deus criou o homem a partir do pó da terra. E depois deu este mandamento a ele: olha, cultive a terra, guarde-a. Então o mandamento que Deus deixou para o homem, para o ser humano e para cada um de nós, é esse cuidado realmente com a criação. Cuidar da criação é cuidar de nós mesmos. O Papa Francisco, nessa carta encíclica sobre a natureza, é o Louvado Sejas, Laudato Si, um cântico de São Francisco que canta a beleza da natureza. Ele fala a respeito disso, desse cultivo da terra, desse cuidado com o bem criado. E não cuidar, olha só o que é não cuidar. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade, não é particularidade, integridade, esta parte, a outra parte, é integral. Da terra, contribuem para a mudança climática, desnudando a terra e suas florestas, destruindo as suas zonas úmidas. Os seres humanos contaminam as águas, o ar. Tudo isso, o que é?
é um pecado. E o Papa cita o patriarca Bartolomeu nesse documento e ele diz: porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos, um pecado contra Deus. Meus irmãos, o que o Senhor nos pede para guardar e cultivar esta terra, para cultivar o bem criado, cultivando os bens materiais, cultivando os bens naturais, é certeza de que nós teremos sim uma posteridade. É sinal de que os seus filhos vão ter aqui depois ainda uma água para beber, um ar puro para respirar. Cuidar da biodiversidade, cuidar do bem criado, é cuidar de mim mesmo, é cuidar dos meus. E Jesus nos ensinou isso, irmãos, também quando Ele passou aqui por este mundo. Ele bendizia a Deus através dos salmos, e os salmos normalmente cantam a beleza de Deus, cantam o bem criado. Agora, é claro, não paramos no bem criado, porque depois vai continuar a leitura, que Deus criou o homem do barro, e depois esse detalhe é fantástico, soprou sobre aquela massa, aquele criado, e aí passou a ter vida. Sobre todas as outras criaturas, Deus formou, Deus fez, é o faça-se, mas o homem foi diferente. Quando diz que soprou sobre eles, é Deus enviando ali o Espírito Santo dele, animando o ser humano do Espírito dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e também o Senhor soprou sobre nós o seu Espírito. Nós não somos animados por qualquer espírito. Nós somos animados pelo Espírito de Deus. Embora talvez por causa do pecado, por causa das nossas atitudes, parece que nós não somos animados pelo Espírito de Deus, não é? Quando destruímos, quando falamos mal do outro, quando matamos o outro com as nossas palavras, com as nossas atitudes. O que o Senhor quer fazer conosco, o que o Senhor deseja conosco com esta liturgia? Resgatar isso. Irmãos, cuidem da natureza, cuidem de vocês mesmos. Vocês são animados pelo Espírito de Deus. E aí o Senhor no Evangelho também diz desta realidade, onde Ele valoriza não só o bem criado, mas valoriza também o ser humano. E diz, olha, não fiquem presos, em outras palavras, é claro, e aí é a continuação do Evangelho de ontem, não fiquem presos àquilo que é exterior. Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai dele. Então, guardar e cultivar a terra, e guardar e cultivar também um coração segundo o coração de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. O convite da liturgia para nós hoje, irmãos, é esse. Vamos cuidar e cultivar o bem criado, não explorar, não denegrir, não acabar, mas cuidar para que depois continue a dar os frutos e que a natureza também cuide de nós, e ela cuida de nós, não é? Pelo alimento, pelo ar, pela água, mas cuidemos. E também cuidemos aqui do nosso interior. Nós somos uma obra-prima de Deus. Ele soprou sobre nós, Ele nos deu o seu Espírito, e porque Ele soprou sobre nós, e porque nós somos imagem e semelhança de Deus, cuidemos de nós. O que eu tenho cultivado dentro do meu coração? O Senhor, Ele elencou aqui algumas realidades que infelizmente elencamos e que nos torna impuros. Os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades. Voltando um pouquinho ainda, por que será que nós estamos sofrendo com a natureza? Por causa de um desequilíbrio. Aí vem as pragas, aí vem as epidemias, vem as pandemias e tudo por aí, não é? Por que nós erramos o alvo? Por que nós não acertamos a santidade? Também por causa de um desequilíbrio. Por causa de um desequilíbrio.
E quando há o desequilíbrio, há essa realidade aqui. As más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios. Se houvesse um cultivo, se houvesse um equilíbrio natural, e se nós, como seres humanos, racionais como pensamos ser, também cultivássemos uma vida sóbria, um equilíbrio, não haveria tantas doenças aí como a AIDS, por exemplo. Não havia tanto desregulamento na nossa sociedade, porque o que é correto é viver um equilíbrio, é viver a honestidade, é viver a verdade. Meus irmãos, e para isso que haja realmente uma conversão do fundo do nosso coração. Quando o Senhor Ele nos manda, Ele nos ordena então hoje a olhar para dentro de si, porque é dentro de si que saem as imoralidades, as ambições, as maldades, as fraudes, a devassidão. É porque nós devemos cuidar sim do bem aqui fora, mas cuidar do bem também aqui dentro. Nós somos animados pelo Espírito de Deus. Então não tenhamos medo, não adianta nós tentarmos fugir de nós, fazer muito barulho, não. Olha para dentro de si. Nós somos convidados hoje a olhar para dentro de nós mesmos e ter a coragem de mudar. Isso não convém a um cristão, isso não convém a um filho de Deus. Parar e rezar isso. Mas é tão difícil, senhor padre. É verdade. Calma, põe a mão no coração e reza isso. Senhor, eu tenho dificuldade nesta realidade. Eu tenho dificuldade para manter a castidade. Eu tenho dificuldade para viver a fidelidade. Eu tenho dificuldade de amar o meu próximo. Reza isso. E reze para que haja esse equilíbrio então. Eu quero rezar mais, mas calma, você não é monge. Você está nesse mundo, você tem que viver aqui. Você tem que trabalhar. Você tem que ir lá no banco pagar as contas. Não adianta rezar para Deus ir lá pagar as contas, né? Equilíbrio. Reza sim, mas vai lá pagar as contas. Reze sim, mas vai lá chamar um irmão para conversar. Irmãos, nós somos chamados a viver esse equilíbrio, a cuidar do bem aqui nesse mundo e a cultivar boas coisas aqui dentro do coração, para que isso possa transbordar então. Transbordar em cuidado com o outro, transbordar em amor, transbordar em misericórdia, que nós analisemos realmente o nosso coração e passemos a cultivar boas coisas aqui dentro, para que seja esse transbordar a nossa vida. Olhemos, nos apeguemos cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Conta uma historinha, né, que o imperador, ele pediu para que um pintor pintasse, um quadro de uma belíssima mulher. Pinta aí uma belíssima mulher para mim, para que eu possa deixar aqui na minha casa. E ele pensou, e ele tentava pintar, mas não vinha a inspiração. Aí o imperador resolveu, então pinta essa moça aqui, porque ela é muito bonita, pinta ela. E o pintor começou a pintar, então, aquela mulher. Só que o pintor entrou em crise, porque de tanto olhar para a mulher, ficou apaixonado por ela. Aí não teve jeito. Aí o imperador, tá bom, casa então, né? Fazer o quê? Irmãos, vamos ser esses pintores diante da palavra de Deus. Vamos ser esses pintores na nossa vida de oração. Vamos nos apaixonar cada vez mais por Deus e pintar, e pintá-lo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!